Na continuidade, vamos tratar sobre faixa de ignição e limites de ignição. Para ocorrer a combustão, explosão de gases, vapores, pós e outras matérias correlatas em suspensão, é essencial que atenda à lei das proporções constantes ou à lei de Proust, definindo-se, na prática, uma faixa de proporcionalidade, quer dizer, as distintas concentrações ou dosagens com o oxigênio atmosférico, na qual a mistura reúne condições de ser ionizada, quais sejam em concentrações que atendam à lei das proporções constantes, de acordo com Aragão 2020. Então, Joseph Louis Proust é quem propôs a questão da lei das proporções constantes. Ou seja, os limites de inflamabilidade. Cada substância tem na condição da sua porcentagem, em volume de sua porcentagem no ar atmosférico, tá? Ela vai ter o seu limite inferior de inflamabilidade ou seu limite superior de inflamabilidade. Ou seja, abaixo de 5% na mistura com o ar, abaixo de 5%, metano não vai se inflamar. Se eu tiver uma quantidade de metano acima de 15% na mistura com o ar, também não vai haver inflamação. É necessário que o metano esteja numa porcentagem entre 5 a 15% de metano misturado com o ar, ou seja, se eu tiver 5%, 95% de ar. Se eu tiver 15% de metano, 85% de ar. E assim nós vamos verificando outras substâncias que têm essa porcentagem maior ou menor grau. Destaque para o acetileno, dessa alta faixa, né, de mistura, na pequena faixa de 1,5% até 82%, e tem uma alta faixa de inflamabilidade. Então, para entender melhor, nós vamos verificar aqui as faixas de ignição e limite de ignição de alguns produtos, de algumas substâncias. No caso, o metano, até 5%, é pouco produto, pouco material combustível, que nós chamamos de mistura pobre. Quando ele estiver naquela faixa ideal de explosão, de inflamação, a gente chama de mistura ideal. E já quando eu estiver acima daqueles 15% que foi verificado anteriormente, ou seja, nós já vamos ter a questão da mistura rica. Eu vou ter muito combustível para proporcionalmente pouco comburente, também dificultando a questão da inflamação da substância ou produto. Então, nós temos a questão do limite inferior de inflamabilidade, que está relacionado a essa condição, a condição da mistura da substância do produto com o comburente. E nós temos aqui a questão do limite superior de inflamabilidade, que é o máximo possível que aquela substância, que aquele produto, em volume, pode se misturar com o comburente e ainda ser inflamável. Nessas questões, então, da proporção de mistura, nós temos o limite inferior e o limite superior de inflamabilidade. Algumas literaturas acrescentam também a questão do ponto de inflamação. O ponto de inflamação vem a ser a menor temperatura, tá? Que trabalhando junto com o limite inferior de inflamabilidade, né? Vem a ser a menor temperatura que permite a ignição, o início desse processo de combustão. Tá? E, de certa forma, como a gente verifica, outros produtos têm as suas devidas proporções de mistura ideal. Como a gente falou do acetileno, o acetileno ele tem uma faixa de inflamabilidade para a condição de mistura ideal muito
alta em relação a outros materiais e produtos. E assim nós encerramos a unidade 3.